Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o JP Crestani e aqui você tem conteúdo de valor para ajudar você a sair fora desse armário. Eu quero te ajudar a conquistar a autoconfiança que você precisa para sair do armário e viver uma vida completamente livre, sem você precisar se preocupar com o que os outros pensam, o que eles vão achar sobre a sua vida. Mas quem é o JP Crestani e por que ele fala disso? É sobre isso que é o vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história, de onde eu vim, para que você entenda o que foi que eu construí ao longo da minha vida para poder ajudar você. Eu sou natural de Maringá, no Paraná, filho do Irineu, filho da Ana, irmão mais novo do Eduardo, cunhado da Fábia e namorado do Henrique. A gente está junto há quase 5 anos, nós temos um cachorrinho chamado Scooby e eu trabalho profissionalmente com terapia através da hipnose, constelação familiar e também atendimentos de coaching individual. Eu ajudo as pessoas a se libertarem daquilo que lhes prende. E agora, ajudando especialmente os meus amigos gays a saírem do armário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, como eu já falei. Mas como que eu cheguei aqui? O que me levou a me tornar esse ser humano que ajuda os outros? Como você sabe, toda boa história nunca é muito simples, ela nunca é muito linear, né? A gente vai ter indas e vindas, começos e recomeços, e eu quero contar então um pouco da minha história. Já falei que eu nasci em Maringá, eu nasci na cidade de Maringá com 1 ano, meus pais foram morar no sítio da família, e eu fui criado no sítio até os 16 anos. Nesse lugar do sítio, eu me sentia muito sozinho. Não sei quem já morou no sítio, mas é um lugar normalmente muito afastado. As pessoas moram longe uma das outras. E para mim foi muito difícil. Essa sensação de solidão ela era muito grande. Mas não só por causa desse afastamento. Também, principalmente porque eu me sentia diferente das outras pessoas. Eu sentia diferente dos outros meninos, eu sentia diferente das meninas. Era como se eu não fosse nenhum nem outro, sabe? E eu não conseguia me identificar. E aí, essa sensação de estar deslocado, de não pertencer, de não fazer parte de um grupo, e claro, eu também tinha questões familiares que me incomodavam naquela época, isso tudo fez com que fosse muito difícil essa minha infância. Então, até uns 5, 6 anos de idade, eu estava tentando descobrir quem eu era, tentando entender, e mais ou menos com 5 anos eu comecei a ter noção de que tinha alguma coisa diferente, que eu não era normal, que eu era diferente das outras pessoas, das outras crianças. Com 5 anos de idade, foi um rapaz conhecido da família, ele tinha uns 12 anos na época, era um menino também, foi morar lá em casa e ele me apresentou a vida sexual nessa idade. Eu tinha mais ou menos 5, ele tinha mais ou menos 12, e o que aconteceu foi que ele molestou. Eu sei que é um assunto um pouco delicado para a gente falar aqui, mas aconteceu isso na minha vida. E talvez algumas pessoas possam se perguntar: ah, então foi por isso que você virou gay? Não, eu já sabia que eu era gay. O que aconteceu, infelizmente, foi uma iniciação sexual muito cedo. Isso trouxe vários problemas para a minha vida. Talvez você que esteja me assistindo possa ter passado por essa situação. Infelizmente, ela é muito comum e eu quero dizer que você não está sozinho. Lidei com isso a minha vida inteira e, se for necessário, posso te ajudar a lidar com isso também. Mas não é só sobre isso que eu vou falar. Esse foi só um dos episódios que me fizeram entrar dentro do armário. Quando aconteceu esse episódio, né, foram 2 cenas que eu me lembro claramente. O que essa pessoa, esse menino, falou pra mim? Não conta pra ninguém. Você não pode falar pra sua mãe, porque se você falar, ela vai bater em você. Seu pai não vai gostar. Então ele colocou na minha cabeça que precisava guardar esse segredo. E aí, meu amigo, é aí que surge o armário. Basta um segredo para você colocar a primeira tábua e o primeiro prego para você construir um armário e ficar preso lá pro resto da vida, se você não tiver coragem de se libertar desse lugar. O armário é um lugar de muita solidão, é um lugar de muito isolamento, é um lugar onde nós ficamos nos torturando com a culpa, com a vergonha de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. E foi isso que aconteceu comigo. Desde os 5, 6 anos de idade eu já morei dentro do armário. E isso piorou quando eu comecei a estudar. Foi ali que eu tive a primeira experiência em que eu comecei a ouvir alguns apelidos que muito provavelmente você já ouviu. Viadinho,
bichinha, mariquinha, mulherzinha e menininha, tudo isso eu ouvia. E é estranho porque eu olhando para trás, eu não vejo que eu era tão afeminado assim. Mas eu não gostava de futebol, eu gostava mais de brincar com as meninas, eu realmente era diferente dos outros meninos. Eu gostava mais de ler, de brincadeiras paradas, né? Eu não era um menino moleque atentado que fazia um monte de coisa, de zoeira, gritaria, essas coisas. E por ser diferente, eu sofri bullying na escola. Então todos esses nomes, eles eram nomes muito corriqueiros. Eu ouvia esse tipo de chamamento o tempo inteiro. E isso começou a me colocar ainda mais dentro do armário, porque a sensação que eu tinha de ser diferente foi ficando cada vez é, mais forte dentro de mim. E eu fui percebendo que as outras pessoas, elas não tinham compreensão. O que aconteceu comigo nesse momento? Eu comecei a perceber que eu não podia contar para minha mãe, para meu pai, porque aquele episódio, como eu já menti para eles, eu falei que, né, não me lembro se eles chegaram a perguntar alguma coisa, mas já houve na infância minha mãe tentando me educar, ela falava que era errado, que não podia fazer isso, né, que o menino não pode colocar o pipi no bumbum de outro, ensinando aquilo que ela pôde me ensinar com muito amor, com muito cuidado, mas ela já colocou dentro de mim a sensação de que quem eu era errado, que aquilo que eu fazia, que aquilo que eu gostava não servia, não era bom. Então, tudo isso foi fortalecendo essa sensação do armário, ainda mais quando eu não conseguia me conectar com as crianças na escola. Então, até uns 10 anos, eu fui uma criança muito tímida, eu tinha muita vergonha, eu sentia muito medo, eu era muito inseguro e, e eu sentia que eu estava completamente sozinho, porque eu tinha vontade de gritar e falar assim: alguém me socorre, alguém olha para mim, mas ninguém olhava. As professoras da escola não faziam ideia, meus pais estavam sempre envolvidos demais com o trabalho, meu irmão mais velho também ajudava a fazer o bullying e eu me sentia completamente sozinho. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como é para você olhar para trás, olhar para sua infância? Por acaso você passou por alguma situação parecida com essa? E olha, aqui eu não tô falando, gente, de nada muito traumático. Meus pais estão vivos ainda até hoje, né? Eu não perdi eles, nunca sofri nenhum acidente muito sério, nada que tenha me tirado a vida, tirado a liberdade, nada que tenha sido violento. Até esse episódio dos 5 anos de idade, isso não foi violento. Tanto é que eu levei muito tempo para encarar o que aconteceu como um abuso. Para mim não parecia como se fosse um abuso. Então, para você, como foi a tua experiência? Eu gostaria muito que você comentasse, deixasse aqui nos comentários, falando, fique à vontade, falando um pouco de como foi a tua vivência, para que a gente possa perceber que, infelizmente, esse tipo de situação, principalmente essa sensação de isolamento, de ser diferente, ela é muito comum. Eu quero ouvir a tua história. E o que é importante disso, né? Por que eu estou contando essa parte para você? Porque quando a gente olha para trás hoje como adulto, eu tenho 40 anos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, parece que isso está tão distante, até parece eu falando de uma outra pessoa, mas isso foi a minha vida. Isso marcou os meus relacionamentos, marcou as minhas decisões, as minhas escolhas ao longo da vida inteira. Eu deixei de ser uma pessoa diferente por causa disso. Hoje eu consigo olhar com gratidão, depois de vários processos terapêuticos e poder estar fora do armário, isso tudo me tornou uma pessoa melhor. Porém, quanta coisa eu perdi, quanta coisa poderia ter sido diferente se eu tivesse recebido ajuda antes. E é por isso que eu estou trabalhando e é por isso que eu estou gravando esse vídeo para te ajudar, para oferecer para você a ajuda que você precisa agora, para você não precisar sofrer sozinho, muito tempo no armário isolado como eu precisei. E aí, depois dos 9, 10 anos, eu fui lá pro aqui na minha época chamava ginásio, né, que era a segunda parte do ensino fundamental. Então, com 11 anos de idade, eu comecei a ler, adotar o hábito da leitura, eu lia muito, e com isso eu tinha uma certa fuga daquela realidade que era dolorosa para mim. É, piorou o meu isolamento social, né? Eu não interagia quase com as outras pessoas, estava sempre lendo e estudando, mas por outro lado isso me trouxe um desenvolvimento intelectual muito grande. E aí lá com uns 13, 14 anos mais ou menos, eu comecei a perceber
que eu tinha muita empatia pelas pessoas. Eu percebia quando as pessoas estavam tristes, quando elas estavam tendo alguma dificuldade. E naturalmente, as pessoas sempre me procuraram, desde muito novo, para conversar, para desabafar, contar segredo. Todas as minhas primas da minha faixa etária me contavam segredo, sei segredo cabeludo delas até hoje, que ninguém mais sabe, porque as pessoas sentiam confiança em conversar comigo. E é lógico, quem guarda um segredo consegue guardar segredo dos outros também. Só que isso para uma criança é muito pesado. Se você guarda um segredo, você sabe do que eu estou falando. Gasta uma energia gigantesca, a gente não tem força para fazer outras coisas. Então eu vivia doente, vivia com crise de enxaqueca, vivia gripado, vivia com dor de garganta, um monte de problema. E eu percebia, além dessa facilidade que eu tinha de conversar com as pessoas, que eu tinha uma necessidade de ajudar. Eu queria ajudar. E eu olhava para os meus professores e eles não davam conta. Uma turma cheia de crianças, cheia de adolescentes, cada um passando pelos seus problemas. E eu falava, né? Eu tinha esse sonho e eu ficava horas fantasiando isso. Quando eu for adulto, eu vou ganhar muito dinheiro e eu não vou precisar trabalhar por dinheiro. Mas eu vou ser professor de uma escola pública e eu vou pegar uma turma e aquela turma eu vou me dedicar ao máximo, eu vou ajudar cada aluno individualmente para... Eu queria mudar o mundo. Desde muito cedo eu tinha esse desejo, essa necessidade. Só que o que aconteceu ao longo, conforme eu fui crescendo? Pelos 13 anos, eu comecei as minhas primeiras experiências como hétero, né? Eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, eu comecei a beijar meninas. E isso, que esse armário que eu vivia, eu fui construindo ele de uma forma muito blindada. Porque para algumas pessoas que falavam assim, nossa, eu lembro até de uma menina que falou assim, nossa, mas esse cara não era viado, né? Ele não era viado? Como é que tá beijando, né? Então, as pessoas ficaram confusas e de repente começaram a parar de implicar comigo com relação a isso. Eu fui me desenvolvendo, o corpo sou super peludo, né? Então, as pessoas foram percebendo que talvez não pudesse não ser aquilo. E aí esse deixou de ser um assunto para a maioria das pessoas. Eu comecei a praticar um pouco mais de esportes, né, na aula de educação física. Então, digamos que eu tenha me tornado um piá normal. Aqui no sul do país a gente fala garoto, menino a gente chama de piá. Eu me tornei um piá normal e fui tocando a minha vida. Só que lá pelos 16, 17 anos, eu fui começando a perceber que não era bem assim. Que eu continuava sentindo atração por homens e que isso era muito complicado. Nos 15 anos, como essa questão, independente da questão sexual, mas a questão existencial me incomodava muito, né? E eu comecei a ler livros que eram um pouco mais densos, que falavam sobre essas questões existenciais, e eu comecei também a estudar a Bíblia. E aí eu fui lendo que a Bíblia falava sobre a homossexualidade, né? E falava que tudo aquilo que a Bíblia falava era muito não prejudicial, era no sentido negativo, né? Que não pode, não deve, não faça. E eu percebia que eu tinha desejo de fazer aquilo. Como que eu ia lidar com essa questão? Ou seja, eu era pecador e não tinha... O inferno era a saída para minha vida, né? Não ia ter o que fazer, eu ia parar no inferno. Foi então que com 15 anos eu me converti numa igreja evangélica e comecei a frequentar essa igreja. E aí, aquele desejo que eu tinha tido na escola de ajudar as pessoas, dentro da igreja eu consegui começar a praticar isso. As pessoas vinham me procurar, eu ajudava, eu comecei a ensinar na igreja os estudos bíblicos, sempre tendo muita facilidade de ensinar e sempre gostando muito. Então eu fui começando a me desenvolver e a crescer dentro dessa igreja. Só que ao mesmo tempo que eu crescia nessa parte da vocação, do desejo de ajudar as pessoas, eu também entrava mais profundo no armário. Porque igreja evangélica e homossexualidade são água e vinho, não se misturam. Igreja cristã, de um modo geral, né? Isso no final da década de 90 era pior ainda do que é hoje. Hoje ainda há pastores que têm a mente aberta, né? Inclusive aconteceu uma cena muito chata, né? Quando eu tinha 16 anos, eu acabei ficando com um menino que também frequentava a igreja, e esse menino contou para um filho de um líder da igreja. E aí foi toda uma cena, o pastor ficou sabendo, eu levei bronca. Só que, em todo esse cenário, eu não recebi em nenhum momento ajuda
com relação a alguém que pudesse me compreender e pudesse dizer, cara, tá tudo bem ser quem você é, a gente tá aqui com você, você pode ser essa pessoa. Todo tipo de ajuda que eu recebi foi para me enfiar ainda mais dentro do armário. Foi para me socar lá dentro, me prender e falar assim: não, você não pode ser quem você é, você tem que ser quem a gente quer que você seja. E foi essa a minha experiência até mais ou menos os 18 anos. Com 17 anos, eu me mudei da cidade onde eu estava, passei no vestibular, fui fazer faculdade na cidade de Maringá aí, e eu comecei a estudar letras e eu comecei a namorar uma menina da igreja. Com uns 2 meses de namoro, mais ou menos, a gente teve uma crise, eu estava bem afastado dela e a mãe dela me ligou. A mãe dela era uma líder da igreja, era uma pessoa em quem eu tinha uma relativa confiança. E ela me ligou para dar uma bronca, falou assim, você não vai fazer a minha filha sofrer e tal. E eu falei assim para ela, eu preciso conversar. Porque eu não tinha ninguém com quem conversar. Eu estava entrando em parafusos, eu estava começando numa universidade pública. Não sei quem conhece Maringá, mas Maringá é chamada de Maringuei, porque aqui tem gay pra caramba. Então eu comecei a ter contato com outras pessoas que viam e viviam a sexualidade de uma forma muito mais livre do que eu vivia. E aí eu estava muito confuso. E quando eu fui conversar com ela, ela ficou um pouco chocada e ela disse assim: não conte isso pra ninguém, eu vou te ajudar, só que se você falar para as pessoas, os seus pais vão te deserdar, a igreja não vai te aceitar e o pai dela não vai deixar você casar com ela. Então, a ajuda mais importante que eu recebi até os 26 anos de idade foi dessa, que foi a minha sogra, se tornou minha sogra depois, de uma pessoa que não tinha preparo nenhum para fazer isso. E infelizmente, na melhor das intenções, ela me ajudou muito em várias áreas da minha vida. Nessa parte, ela acabou de trancafiar dentro do armário. Ela passou corrente, colocou o cadeado e eu não tinha como sair desse lugar. Foi literalmente um inferno na Terra essa fase da minha vida. Eu me desenvolvi, eu comecei a dar aula, eu dava aula de inglês, então eu estava começando a realizar aquele sonho que eu tinha na adolescência. Só que a questão da sexualidade, como ela estava muito ofuscada, ela estava muito enfiada dentro do armário. E se tem uma coisa que eu posso falar para você, é que não dá para tirar a sua sexualidade de você. Não dá para fazer de conta que você não é gay e fingir para as outras pessoas. Quando você finge quem você é para as outras pessoas, todo o resto se torna um fingimento, tudo mais se torna um teatro. Não é autêntico, não é de verdade. E aí pode até ser que algumas partes da sua vida vão caminhar e vão bem por um tempo, mas chega uma hora onde tudo começa a desmoronar. E foi o que aconteceu comigo. Resumindo a história, dos 17 aos 22 anos eu namorei e noivei com essa moça, que foi uma pessoa especial. Todas as pessoas que eu conheci na igreja foram pessoas muito importantes, muito especiais na minha vida, porém tinham uma visão muito fechada sobre a sexualidade. Tudo aquilo que eles sabiam, eles tentavam me ajudar da melhor forma que eles puderam, mas não foi uma ajuda adequada. Não foi ninguém que tinha preparo para poder estender a mão e falar: eu sei o que você está sentindo e eu vou ajudar você nessa caminhada. Não. Foi: cara, isso que você está fazendo é pecado, você vai para o inferno, não faça isso. Entra dentro desse armário e fica aí que é melhor para você. Por que que para as outras pessoas é tão fácil fazer isso? Porque elas não fazem a mínima ideia do que é. É claro que cada um tem o seu sofrimento, é claro que cada um tem as suas dores, tem as suas experiências traumáticas ao longo da vida. É claro que bullying existe para qualquer coisa, cor da pele, peso, idade, altura, tudo isso tem a ver. Mas esse assunto, essa dificuldade, essas pessoas não conheciam e eles me socaram dentro do armário. Concluindo essa parte da minha vida, com 22 anos eu me casei e constituí uma família com uma pessoa que eu achava que eu amava. Mas tinha sim um amor, mas era um carinho, um amor muito mais de irmão do que de homem. E a gente ficou 5 anos casados. Nós ficamos 5 anos casados e foi uma fase muito difícil na minha vida. Eu tive 2 episódios de depressão muito profunda. Tanto quando eu estava noivo, faltavam uns 2, 3 meses para me casar, e eu cheguei a pensar em fazer besteira. Cheguei a pensar em acabar com o sofrimento. Porque eu estava tão imerso naquilo, eu tinha sido tão trancafiado dentro do armário,
que sair dele eu não conseguia, eu não tinha força e eu não fazia ideia de como fazer isso. Porque tudo que eu tinha ouvido a vida inteira era que não dava, eu não podia, que se eu fizesse isso eu ia pro inferno. E eu fiquei 5 anos nesse casamento. Foi um casamento feliz em alguns aspectos, mas na realização de ser uma pessoa, de dizer assim que eu fui realizado sexualmente, que a gente construiu alguma coisa junto, isso não aconteceu. Porque eu não era eu mesmo. Nos dois lugares mais importantes onde eu precisava ser autêntico, ser eu de verdade, eu não podia ser, que era dentro da igreja e dentro da minha própria casa. Eu tinha que usar uma máscara, eu tinha que fingir um tempo inteiro. Então eu fiquei muito doente nessa parte, nessa fase da minha vida. Eu tinha muita doença, eu tinha crise alérgica, enxaqueca direto. E eu fiz então um tratamento para depressão. No começo consegui, através de medicamentos, consegui melhorar, me casei, suportei alguns anos de casamento e quando eu estava chegando no final desse casamento, que já fazia uns 4, 5 anos, eu comecei a entrar em crise de novo, na beira dos 26, 27 anos. E foi uma fase da minha vida em que é difícil falar isso, é vergonhoso, né? Eu traí essa mulher com tudo quanto é homem que vocês puderem imaginar. E eu lamento muito por isso, porque ela não merecia e eu não merecia essa vida. E foi perceber que eu não merecia essa vida, que eu merecia algo melhor, que eu tinha direito de ser feliz num relacionamento com uma pessoa que eu não precisasse esconder, foi o que me fez perceber que aquilo estava errado. Que esse lugar que eu estava vivendo não estava certo. Que tinha alguma coisa que não encaixava, porque viver ali dentro não dava. E eu gostaria de saber, se você que está aqui agora, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo teu que você sabe que passa por isso, ou que já passou por isso, e que de repente está precisando de ajuda. Porque o armário não foi feito para ninguém morar lá dentro. O armário é um lugar que a gente começa a construir na nossa infância porque a gente não sabe fazer diferente. Mas para um adulto não serve, não cabe, é pequeno demais, é apertado demais, é escuro demais, é sufocante demais, não dá para viver lá dentro. Então, com 27 anos, eu entrei em depressão novamente e eu passei por uma fase muito, muito dark da minha vida, muito obscura mesmo. Assim como na época dos 22 anos, eu comecei a pensar de novo em fazer besteira, em acabar com a minha vida, porque eu não suportava mais aquela vida. Eu olhava para as pessoas, todo mundo vivendo a sua vida, né? Cada um, claro, vendendo uma aparência de felicidade. Eu falava, eu sou muito infeliz, eu não quero, desculpa, viver mais esse lugar, nesse lugar e viver essa vida. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar num processo de depressão tão profundo ou mais ainda do que o outro, e eu comecei a planejar terminar com tudo. E eu fiquei, sei lá, uns 6 meses calculando, vendo possibilidades de que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Eu tinha na minha cabeça já decorada a carta que eu ia escrever para cada uma das pessoas. E num desses dias eu não conseguia dormir à noite, eu tinha insônia, ficava revirando na cama, só pensando nisso, porque acabar com a vida era a única saída para eu acabar com esse sofrimento, naquele momento tão afundado na depressão que eu estava. E numa dessas noites eu estava assim muito decidido que eu ia fazer isso, eu já tinha marcado a data e como ia acontecer. Então eu peguei no sono. E eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava imaginando, não sei explicar para você o que aconteceu. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma visão, um sonho, como talvez você puder interpretar isso. Eu me vi caminhando num lugar muito escuro. Era como se eu pudesse tocar na escuridão. Era algo muito, muito tenebroso. E eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu estava andando ali naquele lugar, era muito ruim, muito difícil andar naquele lugar. E de repente eu estava muito angustiado, de repente veio uma luz das nuvens assim, e veio uma mão gigantesca que me pegou, como quem pega um bonequinho, e essa mão me segurou assim pelo corpo, e eu não vi rosto, eu não vi nada, eu só ouvi uma voz que disse assim: "Eu não quero isso para você.
eu quero que você viva. E naquele momento, quando eu ouvi essa voz, aquela escuridão foi se dissipando, aquela luz foi focando no terreno onde eu estava, e aí eu consegui enxergar que se eu desse mais 2 ou 3 passos, eu ia cair num abismo, eu ia morrer naquele lugar e a minha vida ia se acabar. Então, na minha fé, dentro da minha crença, eu acredito que Deus me salvou, porque já estava tudo certo para fazer uma besteira. E Deus enxergou em mim um valor que eu não conseguia enxergar. E ele disse, eu quero que você viva. E eu não conseguia enxergar valor na minha vida, porque nessa fase, nessa altura, eu já tinha esquecido o sonho de ajudar as pessoas, eu tinha pavor de gente, eu queria só desaparecer. E eu não conseguia entender naquela época, para que você quer me salvar? Mas eu consegui me agarrar a essa luz e consegui sair disso. Foi então que eu comecei a ter força. Eu procurei de novo o médico que tinha me atendido, expliquei para ele, porque na primeira vez eu não contei para ele da sexualidade. Ele foi muito aberto, embora ele fosse um homem muito rigoroso, muito seco até no comportamento dele, ele foi muito aberto comigo. Ele falou, cara, não tenho que tratar essa questão de sexualidade, isso não é uma doença. Ele disse assim, calcula-se que 20% da população mundial é homossexual e não tem o que fazer com isso. Se você quiser, eu posso te ajudar a passar por essa fase da sua vida através do tratamento com medicamentos. E foi o que aconteceu. Eu fiz o tratamento bem certinho, melhorei da depressão e enfrentei todo o processo de divórcio fazendo o tratamento. Agarrado com todas as minhas forças naquela frase, eu quero que você viva. E foi então, há cerca de 12 anos atrás, que eu comecei a minha trajetória de desmanchar, de abrir esse armário e sair fora dele. E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Me divorciei, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Eu precisei contar para os meus pais, e essa parte eu acho que é muito importante contar da história, né? Porque existe a melhor forma de sair do armário e a pior forma de sair do armário, de se assumir para a família. Eu fui fazer da pior forma. Na igreja, muitas pessoas já sabiam, porque aquela mesma pessoa que tinha me ajudado contou para todo mundo da igreja, porque ela era uma conselheira que ajudava todo mundo e ela contava sem julgamento, era o que ela conseguia fazer, era o melhor que ela podia. Ela ajudou muita gente, mas infelizmente, cada um que ela contava, na melhor das intenções, ela acabava contando o problema do outro. E muita gente soube, e eu fiz um papel de trouxa muito grande, porque eu ia lá na frente, na igreja, fazia pregação, falava as coisas, como quem tá dentro do armário, como um cara hétero, e muita gente sabia. Eu fui uma pessoa muito hipócrita. Isso acabou comigo, isso destruiu a minha vida nessa fase que foi... E uma das decisões mais importantes que eu tomei quando eu decidi me divorciar eu nunca mais vou mentir sobre isso. Eu quero ser a pessoa mais honesta e mais transparente do mundo. Porque quando a gente começa a morar dentro do armário, mentir se torna algo muito corriqueiro. Você tem que contar uma história que você beijou um cara, mas você conta como se fosse uma menina. E quando você começa a mentir, né, uma das regras da nossa mente subconsciente é como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, a mentira ela vai se espalhando na tua vida. Isso é muito prejudicial, ninguém merece viver nisso. Enfim, acabei saindo da igreja, pedi a minha exoneração, a minha exclusão da igreja, fui obrigado a contar para os meus pais, e aí eu fui começando a receber apoio. Porque quando eu tomei a decisão, e sempre é necessário tomar uma decisão de sair desse lugar, meus pais sofreram, minha mãe sofreu, ela ficou muito doente, já estava passando por alguns problemas com o meu irmão mais velho e o meu irmão, e acabou trazendo mais esse peso para ela. Parte da família ficou dividida, né? Como de um lado da minha família é bem evangélico, do outro é bem católico, a parte evangélica deu muito apoio para ela, como tudo foi escancarado de uma hora para outra, né, sem preparação nenhuma, eu fiquei lá. Sabe quando você tem a pessoa nua num lugar e você abre a porta e todo mundo vem ver a pessoa nua? É assim que eu me senti, completamente exposto. Poucas pessoas tiveram respeito
por esse momento que eu estava passando. Sim, eu aprontei muito, sim, eu fui um canalha, eu fui um filho da puta com ela em muitas partes da vida, mas eu não sabia fazer diferente. Eu estava vivendo aquilo porque eu estava vivendo uma vida que não era minha. Então, de 2010 até hoje foi um momento, um movimento de reconstruir a minha vida. De 2011 a 2014 eu tive meus primeiros relacionamentos, eu tive meus primeiros namoros, né? E foi também uma fase muito difícil para mim, porque eu ainda não me aceitava, eu ainda não concordava com muita coisa que a gente precisa ter liberdade e concordância para você conseguir ter um relacionamento com outro cara. É algo completamente diferente de se relacionar com uma mulher. E em 2013, num desses relacionamentos, o cara colocou na minha cabeça que eu tinha problemas sexuais, que eu tinha compulsão sexual, e eu comecei a buscar terapia por causa disso. Porque ele fez um inferno na minha cabeça, dizendo que eu tinha que tratar aquilo. E aí comecei a receber uma ajuda um pouco mais adequada, uma ajuda mais aberta, uma ajuda mais voltada a me compreender, me entender, me aceitar e crescer emocionalmente como uma pessoa. E de 2013 a 2017, esse relacionamento terminou. Ele terminou no começo de 2014, foi uma fase muito tensa da minha vida. Como eu estava fazendo terapia, tive sorte, né, vou usar essa expressão, de não entrar em depressão de novo. Passei por vários momentos. Eu não tive a crise depressiva, mas eu fiquei com a energia muito baixa durante muito tempo. Fiquei 2 anos assim, tentando me reconhecer, me entender. E foi algo muito difícil para mim, mas também foi muito produtivo, porque graças a isso eu consegui retornar para o caminho de quem eu era. Eu consegui, tirando tábua por tábua, pedaço de ferro, prego por prego desse armário que eu construí, tirando as correntes. E finalzinho de 2017, muitas pessoas já sabiam, mas eu ainda não era explícito no trabalho. Eu era assim, tinha uma carência tão profunda emocional, que eu me envolvia com mais de uma pessoa, tinha relacionamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque uma pessoa só não era suficiente para tampar esse buraco. O buraco que eu tinha deixado de preencher ao longo da minha vida, comigo mesmo, com amor próprio, com autoestima, com autoconfiança. Eu não tinha nada disso. Por mais que as pessoas falassem, nossa, você é bonito, você é inteligente, eu não conseguia enxergar, porque esse vazio era muito grande dentro de mim. E é isso que acontece quando a gente vive dentro do armário. É um ambiente extremamente corrosivo, que cria um buraco na nossa alma. E no final de 2017, eu tive uma crise emocional muito forte. Eu já tinha terminado um processo de terapia e eu falei assim, será que eu volto a fazer terapia? E eu pensei assim, não, eu vou fazer aquilo que ela me orientava. E as tarefas que ela me passava eram tarefas de coaching. Então eu comecei a fazer aquilo que ela me orientou e eu comecei a melhorar. E eu fui buscando ajuda através de livros, conversando com algumas pessoas, e eu redescobri o meu propósito de vida, redescobri a minha missão. Nessa época, para você ter uma ideia, né, vou falar da questão profissional. Com 22 anos eu me formei na faculdade de letras. Como eu tinha me casado e eu não estava mais dando aula, eu precisei arrumar um emprego, comecei a trabalhar numa empresa de telefonia. Eu trabalhei 8 anos num call center e foi parte do meu enlouquecimento também, daquela depressão que eu vivi também teve, porque é um ambiente muito hostil. Junto com o armário teve tudo isso. E eu estava completamente insatisfeito no trabalho. E trabalhando nesse call center, que era de uma empresa de energia elétrica, eu falei, cara, aqui dentro o curso de letras não vai me servir para nada. Comecei a fazer administração, deixei o curso de administração, fiz um curso técnico na área de eletrotécnica e fui trabalhar com eletricidade, mudei de empresa, fui morar numa cidade distante, fiquei lá 5 anos, de 2014 a 2017, 2013 a 2017. 2018, aliás, 2019, eu fiquei até lá até 2019. E foi uma fase muito tensa da minha vida, onde eu estava completamente perdido. Eu já estava assumido para algumas pessoas, mas eu estava perdido dentro do armário ainda, porque eu não sabia quem eu era. O que eu tinha vindo fazer nesse mundo? A minha vida não tinha sentido nenhum. E aí talvez você que está até nesse momento assistindo esse vídeo, você possa ter momentos assim na sua vida. De você até falar sobre a sua sexualidade, até você brincar sobre isso,
mas parece que tem alguma coisa faltando. Parece que falta algo que não tem o que chega, não tem o que completa. O sexo não resolve, ficar com pessoas diferentes não resolve, trabalhar demais não resolve, nada resolve. Porque nós estamos, quando estamos dentro do armário, longe de nós mesmos. Nós estamos isolados não só das outras pessoas, mas da nossa própria essência. Então tudo isso que aconteceu na minha vida me levou a esse momento de eu voltar para mim mesmo, de eu voltar a reconhecer e conhecer a criança que ficou abandonada, que precisava ser resgatada daquele armário. Então, em 2018, eu fui buscar uma formação em coaching, em princípio para trabalhar, porque eu já tinha entendido qual era o meu propósito de vida, que era ajudar as pessoas, e eu fui buscar isso através dessa formação, mas eu comecei uma reforma interna completa na minha vida. Em 2019, depois de vários cursos de formação em coaching, fui fazer uma formação em terapia com hipnose ou hipnoterapia, e ali eu fechei muitas das portas que estavam completamente abertas, e eu comecei a reconstruir a minha vida. E eu comecei então a trabalhar ajudando as pessoas. E desde o primeiro curso de coaching, estava muito certo na minha cabeça que eu precisava ajudar, que era isso que quando aquela voz veio, aquela mão me pegou e falou assim, eu quero que você viva, eu tive a compreensão em 2018, 8 anos depois, que era para ajudar pessoas gays que, assim como eu, estavam vivendo presas naquele armário. Só que eu ainda não estava pronto em 2018 para dar esse passo. O meu namorado ainda não era assumido para a família. A gente precisava trilhar juntos esse caminho de sair completamente do armário. E é isso que pode acontecer. Muitas vezes você é assumido por algumas pessoas, mas ainda está vivendo preso nesse lugar. E era assim que eu vivia. E a questão de uns 3, 4 meses atrás, teve um episódio muito desagradável com a família do meu namorado, em que só o pai dele não sabia, e por causa disso eu fui impedido de ir numa festa, numa comemoração da família. E aquilo me fez muito mal. Eu estava vivendo lá o meu trabalho, ajudando pessoas, mas parece que ainda faltava algo. Porque eu ainda precisava dar esse passo de arrebentar e escancarar completamente o armário e sair de vez desse lugar. Então eu tive uma conversa muito séria com ele, conversei com as pessoas e falei, chega, nesse lugar eu não vivo mais. Eu não vivo mais dentro do armário. E a partir desse momento que eu tomei essa decisão, que parece que o último tijolo dessa construção do ser humano que eu sou foi assentado para que eu possa começar, de fato, a ajudar quem eu vim para ajudar, eu tive essa clareza muito grande. E conversando com uma amiga, ela disse, João, você vem adiando o inevitável. E é aqui que eu chego nesse momento para dizer, meu amigo, não adie o inevitável. É inevitável você sair do armário. Mais cedo ou mais tarde você vai sair. Só que você pode escolher a forma como você vai sair. Você pode fazer como eu fiz, ser jogado para fora do armário, ou você pode receber ajuda para fazer isso de uma forma consistente, de uma forma rápida, sem você precisar sofrer tudo que eu sofri. E olha que eu não contei muitos detalhes, que são cenas muito pesadas, e nessa rede social aqui, se eu falar as palavras e falar os detalhes, o vídeo vai ser barrado. Não dá para fazer isso. Se eu tive medo, se eu sofri, se eu me sinto sozinho às vezes, sim. A gente se acostuma a viver nesse lugar. Só que o que eu quero dizer para você? Nós não precisamos morar aí. Hoje eu tenho a chave, que eu não preciso mais ficar trancado no armário. Então é isso que eu quero que você perceba. Você não precisa ter vergonha de você. Você não precisa se esconder. Você não precisa impedir que as pessoas conheçam quem você é. E aquilo mesmo que aquela voz me disse naquele momento, eu sinto que eu preciso dizer para você. Deus, a vida, o universo quer mais para você. Quer que você viva uma vida genuína, uma vida autêntica, uma vida em que você possa fazer a sua luz brilhar. Você não veio nesse mundo só para ser mais um. Você não veio nesse mundo para ficar escondido. Então sai desse lugar. E se você precisar de ajuda para isso, eu estou aqui. Eu posso te ajudar a destrancar esse armário e nunca mais precisar ficar escondido dentro dele. Se isso tudo fez sentido para você, se você chegou até aqui nesse vídeo,
e ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal. Toda semana vai ter muito conteúdo. Eu vou ajudar você a entender o que é o armário, quem é você e o que você precisa para conquistar a autoconfiança e sair definitivamente desse lugar.